Professora Ana Luísa de Almeida, a senhora que é uma pessoa que estuda e é bastante especializada em reputação, eu queria começar perguntando assim sobre a relação entre reputação e governança. Porque às vezes a gente pode imaginar que a administração de uma organização tem pouca relação. Pode haver esse pensamento de alguns, né, meio desavisados, de que há pouca relação entre a maneira de você administrar uma organização ou de governar, né, vamos colocar, e a reputação. Parece que reputação é só uma questão muito, me viram dessa forma, uma coisinha ou outra que pode me afetar, mas a conexão é muito mais profunda, né? Ei, Felipe, que bom essa conversa nossa sobre um tema que eu acho que se torna cada vez mais relevante, que é a reputação. Principalmente quando a gente está tratando da reputação de corporações, de organizações, de instituições, porque a reputação tanto pode, né, contribuir para a organização ter um alto grau de admiração, de empatia, de respeito, quanto a reputação negativa pode levar a organização a enfrentar crises, muitas vezes, que a organização passa por momentos até mesmo de não sobreviver, né? E aí entra diretamente essa relação entre a governança e reputação. Eu diria para você que a reputação ela é reflexo de uma boa governança. Quanto melhor a organização tiver um processo de governança ético, transparente, com os princípios de cumprimento de todas as suas políticas e uma prática coerente e consistente, ela vai ter uma reputação mais forte. Porque a reputação é o julgamento que as pessoas fazem de tudo que a organização entrega, entre aspas, né? Essa entrega, ela vai de produtos e serviços, comportamentos, atitudes, né? Principalmente em uma organização alinhada com seu discurso e prática. Então, a governança, ela direciona as atitudes, comportamentos e práticas da organização. Por isso que ela tem se tornado cada vez mais importante. Mais importante para orientar estes comportamentos, essas atitudes. Pois é, tem se tornado cada vez mais importante e tem se tornado cada vez mais desafiador trabalhar esta reputação, principalmente quando você tem, a senhora falou muito sobre o julgamento, né? O julgamento que é baseado na percepção e que está muito ligado hoje ao universo digital, né? Em tempo instantâneo, né? Em tempo real, as marcas, as organizações são julgadas, né? Não é mais aquele julgamento, digamos assim, mais lento, mais demorado, mais reflexivo. Parece que o tempo hoje é de pouca reflexão e de muito julgamento rápido também, né? Isso implica muito numa mudança de como lidar com isso também, né, professor? E eu acho que as empresas estão muito pouco preparadas para isso, sabe, Felipe? Ontem eu estava conversando com a diretoria de uma empresa e a questão que eles colocavam era de se era possível mudar a opinião em relação à empresa. É uma empresa que passou por uma crise muito grande, né? Ela fez as mudanças necessárias, mudanças no conselho, mudanças no processo de compliance, de governança, e está trabalhando para mudar essa percepção de que ela
não é ou não tem, né, práticas ilícitas. Só que o que acontece é que ela perdeu o time na comunicação, o julgamento da opinião pública já aconteceu. E aí eu digo muito que as empresas, primeiro, elas acreditam que elas têm uma narrativa como se elas fossem protagonistas da narrativa. E hoje elas não são. Hoje os indivíduos são muito mais protagonistas, eles reverberam mais as suas crenças, o seu grau de confiança ou de falta de confiança. E muitas vezes as empresas, elas, diante da crise ou diante de um movimento de força, né, da sociedade ou destes atores, ela escuta mais os advogados. E o tempo da corte, o tempo da decisão judicial, ele realmente é mais demorado. Ele vai acontecer daqui 5 anos, 3 anos, né? Só que a organização já é julgada e ela não está vendo isso. Ela não está conseguindo entrar neste diálogo com a sociedade, porque, na verdade, ela não pode mais acreditar que ela tem a sua fala. Não, a fala dela é parte de toda essa conversa nas redes sociais, né? No universo digital. Ela é mais uma. E aí ela tem que ter uma crença muito grande nos seus princípios, nos seus valores, porque, do contrário, ela se perde. Agora a senhora falou uma coisa bem interessante que me deu gancho para uma próxima pergunta. Ela tem que ter muita crença nos seus princípios. Essa solidez, ao mesmo tempo, é uma pergunta que tem duas facetas. Ela tem que ter muita solidez no que acredita, né? E solidez não é só ter isso escrito em algum lugar, né? Mas é vivenciar isso. E, ao mesmo tempo, me parece que também é um desafio muito grande de tornar isso algo que tenha sentido para os públicos, né? Porque já não existe mais aquela possibilidade. Eu acho que ela, na verdade, nunca existiu, mas talvez fosse um pouco mais assimilada, que era aquela ideia de que eu falo como organização ou como indivíduo, né? E todo mundo vai assimilar o que eu estou dizendo e todo mundo vai concordar e todo mundo vai, enfim, receber aquilo e acabou. Então, tem que ter muito mais convencimento, tem que ter muito mais diálogo, tem que ter muito mais persuasão até para você tornar aquela sua, vamos dizer, sua mensagem, né? Capaz de ser não só compreendida, mas que ela acabe sendo comprada pelos públicos, assimilada. Então, tem esses dois lados. O que a senhora me diz em relação a isso? Eu digo que quanto mais a organização estiver um propósito claro, né? Qual é a razão de ser da organização? A razão de ser da organização não pode ser maximizar os lucros para os acionistas, né? Isso não mobiliza as pessoas, isso não faz com que as pessoas confiem ou acreditam naquela instituição. Cada vez mais o que a gente observa é que as empresas com propósito, com uma razão de ser, que faça sentido para as pessoas, que traga um benefício social, que a organização impacte positivo a sociedade, a gente observa que essas organizações elas têm um crescimento maior. Num espaço, né, de 2 anos, a gente observou aí várias organizações e as pesquisas mostram que as empresas com propósito forte e com propósito reconhecido, elas conseguem uma valorização melhor no mercado.
E aí, este propósito não pode ser algo que ela senta meia dúzia de pessoas e definam qual é o propósito da organização. O propósito da organização ele tem que nascer do DNA da organização, da cultura da organização, e ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser genuíno. Quando o propósito é verdadeiro e genuíno, você tem clareza daquilo que você está assumindo. E, inclusive, para você entrar nos embates, nas questões. Hoje, cada vez mais, as organizações têm que se posicionar em relação aos temas sociais. Elas têm que se posicionar em relação à diversidade, à inclusão, ao meio ambiente, a tudo aquilo que faz parte da sociedade. Não dá mais para a organização se fechar e falar, não, eu faço aço, eu sou uma produtora de aço, eu não tenho que discutir e entrar em outras questões, eu sou um banco. Não, você é parte da sociedade que está enfrentando questões do racismo, violência contra a mulher, homofobia, a desigualdade social que está estampada hoje no Brasil. As organizações têm que trabalhar com essas questões. E aí a gente vê, por exemplo, trazendo isso para a realidade das empresas, Magazine Luiza abriu e trabalhou com a seleção voltada exclusivamente para negros. E foi extremamente criticada. A empresa soube dizer o que e por que ela estava fazendo isso. Ou seja, é uma empresa que mostra que ela tem clareza do que ela está fazendo, por que ela está fazendo. E aí você vê, por exemplo, o Santander, quando fez a exposição Queer Museum, abre uma exposição. Essa exposição ela é criticada por vários movimentos da sociedade mais conservadora. O Santander Cultural tira a exposição, ou seja, não se preparou para entrar no debate público. O que são essas obras, o que elas representam, o que é a cultura, e, de uma certa forma, trouxe para uma posição extremamente conservadora e, nas redes sociais, as críticas foram imensas. E aí eu mostro exatamente isso. Nesta sociedade, as organizações têm que ser coerentes com aquilo que elas acreditam. E elas têm que se posicionar. Interessante isso, né? Tem que se posicionar e tem que muitas vezes bancar, né, professora, também. Tem que enfrentar a sociedade. Né? Exatamente. Tem que enfrentar a sociedade. Tem que dizer o que e por quê, né? E defender as suas crenças. E olha que neste momento nós estamos vivendo uma polarização muito grande. Não é uma polarização política, é uma polarização de valores sociais, daquilo que as pessoas defendem, daquilo que as pessoas acreditam. E as pessoas estão fechadas nas suas bolhas, fechadas nos seus grupos. Então, você vai, sim, perder clientes ou ganhar clientes, ter apoio ou não ter apoio. O que você precisa é fazer as suas escolhas, e fazer as suas escolhas para além do seu negócio. Porque também não existe mais uma organização que possa ficar sem se manifestar. Ela tem que se manifestar. Recentemente, a Barilla, uma das maiores empresas de massa no mundo, o presidente, numa coletiva para a imprensa na Itália, foi apresentar os melhores resultados que a Barilla tinha tido no trimestre, no semestre, para os jornalistas. E um dos jornalistas perguntou: presidente,
A Barilla sempre foi uma empresa extremamente familiar, defende os valores da família, a sua comunicação é muito voltada, né? Papai, mamãe, 2 filhinhos, o mundo mudou, a Barilla vai mudar a sua comunicação? Ele disse, não, nós somos uma empresa tradicional, familiar e assim seremos. Isso às 11 horas da manhã, às 4 horas da tarde, as ações da Barilla já tinham despencado e ele teve que convocar outra coletiva e dizer que ele tinha sido mal entendido, que não foi aquilo que ele quis dizer. Então, assim, é essa sociedade que nós estamos vivendo. Então, sim. as suas crenças têm impacto. E tem que, eu acho que essa questão é muito importante, porque assim, a senhora falou algo, bancar essa, mesmo que vamos imaginar que uma empresa diga, não, eu quero só trabalhar numa linha desse tipo, quero ser visto dessa maneira. Que ela seja coerente com isso, né? Pelo menos não fique se desdizendo toda hora, e também eu acho que essa instabilidade identitária aí, ela é meio complicada, né? Você é o que vocês vão, parece, aí fica parecendo que algumas organizações ficam sendo oportunistas, né? Se engajam, parece que se engajou com uma causa porque está popular, mas daqui a pouco não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver. É melhor ser honesto, não, eu não tenho nada a ver com isso, não tô ligado nisso, e assumo que vou perder, como a senhora falou, vou perder clientes que não aceitam isso, e outros, quem sabe, vão ficar comigo, né? É exatamente isso. E não negar os fatos, né? Não dá mais para. Você veja, se tem uma instituição tradicional conservadora, é a Igreja Católica. Veja o Papa. O Papa está em todas as redes sociais, né? O Papa se comunica com diversos grupos e ele está assumindo posições extremamente difíceis nesse momento, extremamente difíceis, né? E inclusive com resistência dentro da própria igreja. Então, eu acho que isso a gente vai caminhar aí para uma pressão social maior, uma pressão social. Os movimentos da sociedade civil estão mais ativos, a sociedade está cobrando mais, e isso a gente deve olhar na perspectiva dos empregados, dos funcionários, porque a primeira responsabilidade da organização é para com seus empregados. Eu falo que não se constrói reputação se você não tiver uma boa reputação dentro de casa. Então, você tem que, sim, cuidar da reputação dentro da organização e olhar para os grupos de relacionamento, seja comunidade, fornecedores, clientes, como cidadãos, e não como, né, um grupo de interesse. Eu sou muito contra essa questão das partes interessadas, né? Hoje não dá para a gente falar grupos que têm interesse em relação à organização. Não, nós temos que olhar de engajamento, de parte, né? A organização ela tem que fazer parte para ela ser reconhecida. Então, não é uma questão de concessão, eu te dou aquilo, você me dá isso, eu falo. Não, é achar a reciprocidade de causas comuns. E é isso que está mobilizando as pessoas, seja em país ou seja dentro das organizações. Em país, a gente viu quem é que está conseguindo fazer a gestão da crise do Covid melhor. Não são os países autoritários nem populistas, né? São países como Dinamarca, são países como Nova Zelândia, que tratam a questão como de todos. Nós somos parte. A primeira-ministra
da Nova Zelândia, ela disse, não temos a resposta, o governo não tem a solução, os cientistas estão estudando, nós vamos descobrir juntos, mas nós vamos trabalhar neste momento na Nova Zelândia para evitar um problema de saúde e econômico. E para isso a gente precisa de estar juntos. Ou seja, ela faz um trabalho, ela convoca as pessoas para responsabilização. E ela não é a grande resposta, né? Ela não é a solução. E isso vale para os líderes dentro das empresas. Os líderes dentro das empresas também têm que trazer muito mais a equipe para uma construção coletiva, para uma solidariedade, para aquilo que a gente discute hoje, de um capitalismo de propósito, ou para um capitalismo que traga um olhar para os impactos sociais, né? Ou seja, as organizações cada vez mais têm que olhar para as questões que eles chamam internacionalmente de ESG, que é Environment, Social and Governance, que é olhar para os impactos ambientais, olhar para os impactos de uma governança e para os impactos sociais. Este é o dever de casa das empresas hoje. Com certeza, um dever, acho que de todas as organizações, né? Todas as empresas. Extrapola para todos. Professora, nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos. Esse aqui é um espaço que a gente procura conversar um pouquinho, sempre dando um olhar comunicacional e aqui mais amplo, né? Do ser da organização, que tem a ver com a comunicação, essencialmente. É a comunicação, né, da organização, ela sendo o que ela é genuinamente, autenticamente, como a senhora bem falou. Professor, obrigado por esse tempo, por esse espaço, por essa conversa aí, muito esclarecedora e que leva a gente a pensar muitas coisas que vão precisar permear nosso pensamento organizacional por muito tempo ainda. É verdade. Mas eu acho que é sempre bom a gente pensar como oportunidade, né, Felipe? É uma oportunidade de fazer diferente, é uma oportunidade de refletir, é uma oportunidade de entendermos as mudanças e as demandas da sociedade para que as organizações façam sentido para as pessoas, né? E eu acho que é um momento único, é um momento muito bom para as empresas trabalharem a sua reputação de uma forma honesta e de uma forma transparente. Eu te agradeço a oportunidade dessa conversa.